Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim. Espero que todos estejam em paz e com saúde. Sumidinho, né? Bom, nessa tarde de sábado aqui em São Paulo está nublado, a previsão ainda é de chuva e eu venho refletindo já há alguns dias, né? Na verdade já faz tempo, mas de alguns dias para cá eu venho refletindo sobre alguns temas, sobre alguns assuntos, acontecimentos, em todos os níveis, né? E eu gostaria de externar um pouco sobre essas minhas meditações, se assim pode chamar, né? Bom, é visível, eu não sei para vocês que vão assistir, mas é visível que o mundo religioso, e eu digo mundo religioso no âmbito cristão, e talvez também em todos os outros, mas eu vou dizer o cristão, que é o que eu sempre estive inserido, mas a gente sabe também de outras tradições religiosas que as coisas também estão meio esquisitas, né? Então eu venho meditando e olhando certas coisas e observando comportamentos, o meu principalmente, e, e começo a perceber e pensar qual tem sido o efeito da religião na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Eu começo a perceber que eu mesmo estou meio desanimado no sentido acreditar não em Deus, mas acreditar no ser humano, no sentido que ele pode me conduzir a Deus de alguma forma, seja lendo a Bíblia, seja, enfim, tendo supostas revelações, e enfim. Mas está difícil. Nós estamos vivendo um período em que, aqui no Brasil, a igreja, principalmente a igreja evangélica, ela tem feito um papel de vergonha alheia tão grande que é complicado você falar que você é evangélico, que você é protestante aqui no Brasil hoje em dia. Acho que no mundo todo, mas dizendo a nível Brasil, América Latina, tem sido assim, os cristãos têm agido desproporcionalmente daquilo que eles falam pela boca, nos púlpitos, nas pregações por aí, e na sua forma de andar, de agir no dia a dia, a gente percebe que esses mesmos evangélicos, eu me incluo no meio também, por que não? Não temos realmente sido a luz do mundo e o sal da terra, no sentido de praticarmos aquilo que a gente fala. Com isso, refletindo bastante, eu cheguei a uma conclusão, sabe? Vendo os acontecimentos que acontecem aí, né? Os ocorridos na internet, nas plataformas. É ataque, depois contra-ataque. Eu estou certo, fulano tá errado. E por aí vai. Eu começo a perceber que muitos mesmo, talvez centenas ou milhares, perderam o rumo, perderam de vista o objeto principal, né? É visível, é notório isso. E quando começam essas questões, eu fico me perguntando o que realmente vale a pena. Será que vale a pena eu tomar partido? Será que vale a pena eu ficar neutro? Será que vale a pena eu fingir que não está acontecendo? Ou vale a pena eu ficar calado e me afastar cada vez mais?
E eu chego à conclusão que, para mim, o melhor tem sido eu ficar calado e me afastar cada vez mais de tudo aquilo que envolva religião, principalmente doutrinas cristãs. Eu não perdi minha fé, mas quando eu penso que nesse momento, na Coreia, na China, existem cristãos perdendo suas vidas porque estão tentando levar o amor desse Jesus tão maravilhoso, aqui no Brasil nós temos uma quantidade imensurável de pessoas que estão falando de Jesus e do seu amor e estão degladiando-se entre si. E aí eu pergunto, por que não se tornar um missionário e ir para esses lugares, né? Já que querem tanto mostrar que tem uma vida no altar de Deus, que tem o coração entregue a Cristo Jesus, por que então não se tornam missionários e vão para esses lugares, né? Mas ninguém quer fazer isso. Então, o papel da igreja, que era levar o evangelho de Cristo, o amor de Cristo ao mundo, de todas as igrejas, tá? Aqui não é uma igreja em específico, não. Eu estou falando de todas. Ela, mais uma vez, ela tem falhado na história da humanidade. A igreja ela falhou quando o Estado se envolveu com a religião, quando a política se envolveu com a religião. E novamente a gente viu esse estrago aqui no Brasil, em outras nações também. Essa semana nós vimos aí uma pessoa que se diz evangélica se explodindo porque achava que estaria fazendo um bem. Mas eu procuro nos evangelhos e não acho essas coisas. Eu vejo as pessoas se degladiando, gritando, berrando e dizendo que estão cumprindo e imitando Jesus. E aquele que era chamado manso e humilde de coração, o Cordeiro de Deus, aquele que as crianças queriam se aproximar perto dele, está sendo chamado de rancoroso, de sei lá. É um Jesus muito estranho que está sendo pregado novamente na história da humanidade. Eu acredito que com tudo isso não é somente eu que estou pensando, refletindo. Muitas pessoas estão fazendo isso. As igrejas estão poluídas de corrupção. As igrejas estão poluídas de política. As igrejas estão poluídas de fanatismo e não de fé genuína. De religiosidade e não da religião prática, que nos conduz à prática da piedade. E com isso, o evangelho está sendo pisado, virou motivo de chacota e as pessoas não gostam ainda quando falam, né? E eu vou pegar a fala aqui de uma pessoa muito conhecida nas redes sociais que diz o seguinte: os cristãos estão sendo perseguidos, estão perseguindo a igreja, estão perseguindo o evangelho. Não. Eu só vou acreditar que realmente cristãos e igrejas estão sendo perseguidos e perseguidas quando marcarem, por exemplo, aqui na Arena do Corinthians ou no Pacaembu e dizer assim, olha, tal hora no domingo vai ser lançado não sei quantos cristãos às feras, porque começou a perseguição dos cristãos. Aí eu vou acreditar que está tendo perseguição. Enquanto isso, eu estou vendo pessoas que se dizem cristãs tentando engolir outros cristãos e depois que engole, que mata, seja de uma forma ou outra, ainda tenta arrotar e cuspir santidade. E isso é muito trágico. Meditemos, porque está muito ruim. Quem achou que estava fazendo um serviço a Deus está fazendo um desserviço a Deus e ao Evangelho. Fiquem bem, gente. Até a próxima.